Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a não ter reganho de peso. Você provavelmente já passou por alguma fase da vida que, pô, Dani, eu tinha secado, cara, o físico tava bonito, olhava no espelho, me achava linda, eu conseguia colocar as roupas que eu gostava, qualquer roupa servia e ficava boa. Às vezes a barriga já era chapadinha, não tinha aquela gordurinha nas costas, o glúteo tava, pô, durinho no seu lugarzinho, sem ter aquela bananinha, o físico tava bonito. Mas aí do nada você foi lá e reganhou o peso. Isso acontece, cara, diariamente. Diariamente eu vejo isso com pacientes que às vezes fizeram algum processo comigo aqui, tiveram um bom resultado. Aí depois desse resultado decidiram sair do time, sei lá, por qualquer que seja o motivo, e aí quando retomaram com grande, mas um grande reganho de peso. Inclusive ontem começou uma paciente nova, e olha só que interessante, ela assistiu os vídeos aqui no YouTube, aqui junto com a gente, ela descobriu que eu era da Araucária fica do lado de Curitiba, ela falou, caramba, é na minha cidade, vou marcar lá com ele e decidiu brotar aí, foi muito legal, por quê? Porque eu gosto muito desse atender, obviamente, trabalho com isso há centenas de anos, mas no caso dela, ela tinha perdido muito peso, desde o ano passado para esse ano. E aí, o que nós observamos? Que ela teve um grande perda de peso, só que chegou no início do ano, ela já não via mais tanto resultado, aí ela pegou e começou a fazer uso de recursos farmacológicos para inibir o apetite, e ela não teve o resultado que ela esperava, a tal ponto que já fazia um mês que ela estava sem o medicamento, começou a ver o peso subir novamente, e aí ela falou, pô, cara, preciso ir no Dani, veio com 1000 coisas aqui, tudo bem. Beleza, olha esse panorama geral para você entender uma coisa. Então no ano de 2025 ela foi lá e conseguiu ter uma ótima perda de peso, perdeu lá 20 e tantos quilos, mas quando ela colocou o Mounjaro, ela não conseguiu mais perder peso. E aí o que pode estar acontecendo? Eu sempre gosto de falar que difícil não é você perder peso. Difícil não é você emagrecer, difícil é você permanecer magra. Os mesmos caminhos que te levam a ter essa redução do peso corporal é o caminho que vai te manter lá. E olha só que interessante, cara. Antes de abrir o vídeo aqui, eu acabei dando uma divagada no Instagram, aí tinha uma influencer, que eu gosto de seguir ela já faz um tempo, porque ela é meio realista. Ela colocou o físico dela extremamente bonito. Ali, bonito mesmo, físico muito bonito, seco, assim, nível competitivo. Beleza. Ela falou, dá pra ter esse corpo natural? Aí ela colocou assim, dá. Aí você já fala, pera, calma, chuchu, deixa o pai olhar com mais atenção. Só que ela falou, dá, não dessa forma que você está pensando. E ela começou a falar das abstenções da vida que você vai ter que ter para estar com aquele físico. Estou dizendo que é o seu caso? Não, mas vem muito forte como exemplo para a gente agora. O que eu quero dizer com isso? Lá no vídeo ainda ela cita, ela fala, pô, no meu aniversário eu não comi o bolo do meu aniversário porque eu estava em preparação. Dani, isso é extremismo? Isso é extremismo, mas tudo vai depender de você, cara. O quanto você quer chegar lá. Eu acho que, sempre quando eu falo isso para minhas pacientes aqui que chegam aqui no consultório, que chegam na consultoria, eu sempre falo assim, cara, vamos dar um exemplo. Ah, mas eu não queria deixar de tomar o vinho com meu marido. Cara, para mim tá tudo bem. O quanto você me cobrar por resultado, eu vou cobrar por disciplina da sua parte. Eu não vou vender o resultado para você. Eu te vendo um acompanhamento, uma dieta, o treinamento, e aí você vai aplicar lá, e se você fizer tudo certo, eu vou propor ideias através de ciência para que a gente possa otimizar o seu resultado. Mas o resultado é uma consequência da sua ação diária e cotidiana ali. Ai, Dani, mas daí é muito extremismo. Calma. Veja, vamos voltar aos nossos raciocínios aqui. A paciente lá teve um excelente resultado sem nenhum tipo de Mounjaro, nenhum tipo de remédio. Aí quando ela colocou remédio, o resultado não veio mais. Você percebeu uma coisa? Que na primeira etapa que ela fez, ela estava extremamente focada,
para então ter o resultado. Quando ela colocou esse medicamento, ela não estava tão focada. E eu falei assim, tá, mas você sentiu o colateral do medicamento? Sim, pô, não tinha vontade de comer, eu não tinha fome, pá. Beleza, é isso aqui. Eu preciso disso do remédio. Eu só preciso disso do remédio. A partir daqui vai vir na sua conduta. Na conduta e nas suas escolhas. Por isso que ela não teve tanto resultado, porque por mais que o remédio tivesse diminuindo o apetite dela, que ela não tivesse com fome, ela ainda ia lá e, pô, vou comer um chocolatinho, vou tomar um sorvete, vou fazer tal coisa, final de semana um churrasquinho. Percebeu onde eu quero chegar? Que o remédio ele não faz milagre e também nós vamos chegar na dieta que você deveria fazer, mas a grande sacada, e presta atenção aqui que isso aqui é muito importante, me escuta, a grande sacada está na clareza das suas metas. Eu passei por várias, que nem eu dei o exemplo da influencer lá, que ela colocou de competição e tudo mais, eu passei muitas vezes. Desse ano que passou a Páscoa, acho que fazia umas 3 ou 4 Páscoas que eu não comia um chocolate porque eu estava sempre em preparação, sempre me preparando para competir. Dani, é extremismo? Depende do seu ponto de vista, entendeu? Aquela pessoa, vamos dar um exemplo aleatório aqui, que isso aqui é interessante você pensar, só para propor as suas ideias, explanar a sua cabeça. Você olha uma pessoa que fica estudando muito, sei lá, para passar um concurso. Aí você fala, nossa, mas é extremismo, porque nunca sai do quarto, tá sempre estudando, passa X horas fazendo isso, X horas fazendo aquilo, e não sai ali. Aí de repente a pessoa passa no concurso, tem um exemplo, uma vida mais estável, e aí você olha assim, você fala, nossa, fulana lá deu sorte. Poxa, a vida é a mesma coisa agora a questão da dieta. Você pega lá a pessoa na sua academia, e você vê a pessoa, pô, é cardio de manhã, cardio de tarde, cardio de noite, é dieta que tá segurando, aí a pessoa investe ali no médico, investe no nutricionista e fala, nossa, que bitolada. Aí quando a pessoa tem um puta resultado monstro, aí você olha assim, você fala, nossa, mas pra mim, pra ela é fácil. Ela vai no Nutri. Meu Deus, cara, não é assim. E aonde eu quero chegar? Normalmente, usando esse primeiro exemplo, usando esse outro exemplo aqui também, normalmente a pessoa falha quando ela chega a perder a sua clareza, o seu foco. Vou dar um exemplo no meu caso. Ano passado, em 2025, eu comecei as preparações do fisiculturismo em fevereiro. E aí aquilo foi puxando, e passou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, e eu sempre ali focado e não saiu uma vírgula do plano, e tudo certo. E aí foi chegando ali para setembro, outubro, eu fui cansando, cara. Eu fui cansando, aquele foco extremo ali, ele cansou. E aí eu lembro que eu comecei a perceber, observar as coisas, ter uma percepção das coisas da seguinte maneira. Eu olhava assim, eu começava a perceber as coisas que eu estava perdendo e não para onde eu estava indo. Então, pô, tinha preparação, eu parei de olhar com aquele tesão de, pô, quero ir, quero ganhar, quero ser campeão, nossa e tal, vou trazer um outro troféu para casa. E eu começava a olhar assim, pô, mas eu queria ir na festa de aniversário do meu filho e comer um bolo. Pô, mas eu queria ir no churrasco lá e começou a ficar pesado. Beleza. Aí você fala assim, então, Dani, eu tenho que ser de 8 a 80 ou de 8 a 800, de 0 a 1000? Calma, velho, calma. Eu vou te dar um exemplo do que eu fiz daí posteriormente e o que eu fiz para a primeira paciente lá. Falei assim, olha, dona Maria fulana, eu acho que os alimentos que você está comendo durante a semana não é o seu problema. Esse aqui está 100%. O problema são os furinhos e a falta de organização, a falta de disciplina. E eu não preciso do remédio desde que a sua cabeça esteja com muita vontade de chegar onde você quer, porque ela já tinha perdido 20 e tantos quilos, queria perder quase 10 novamente, então, cara, você sair de perder de 30 para 20 quilos é uma coisa, de 20 quilos para 10 é outra, de 10 a chegar na sua meta é outra coisa. Ou o contrário, né? De 0 a 10 quilos perder é fácil, de 10 a 20 é outra coisa. De perder de 20 a 30 é completamente outra coisa. E a cabeça, a forma de você olhar para aquilo é muito importante.
E eu vou te dizer uma coisa, você nunca deve olhar para o lado antes de chegar na sua meta. Vou dar o exemplo do meu caso. Ano passado, competi o ano inteiro. Na última competição, quando eu entreguei o trabalho, quando eu subi em cima do palco lá, que eu falei, nossa, mano, não aguento mais isso, eu tô muito cansado. E aí eu comecei, aí que eu ia emendar outra preparação para final de novembro, eu lembro. E aí eu ia pra preparação e falava, cara, tô muito cansado, eu não quero mais isso aqui e tal. Beleza, passado isso, Dani, já entendi. A minha cabeça tem que estar numa clareza, tem que estar no foco. Não existe resultado se você não tiver com a cabeça muito firme no que você quer. Eu não posso te vir aqui passar a mão na cabeça. Cara, a pessoa que você admira, que está tendo um resultado muito bom, por vezes ela pode estar usando recurso hormonal que seja, ela pode estar usando recurso farmacológico que seja, ela pode estar com a melhor equipe do mundo. Se ela não estivesse fazendo a parte dela, você não ia admirá-la. Ela precisa estar muito focada. Entendeu isso? Entendi. Aí vamos passar a uma realidade, outra realidade. Também existe a questão da dor. As pessoas, elas vão trabalhar pela sua motivação do amor ou da dor. E isso aqui é muito importante. Vamos só supor aqui, uma mulher que precisa perder 30 quilos. Quando ela precisa perder 30 quilos, ela tem uma dor. Como eu falei no início do vídeo. Pô, escolher uma roupa na loja e pegar a que serve e não a que ela gostaria. Isso é uma dor, pô, pra mulher isso aqui, cara. Deixa aqui nos comentários se não é ruim. Se você chegou até agora no vídeo aqui, você chega na loja, você só vai comprar aquela roupa que tem disponível ali e não a que você gostaria, a que tem no seu número, cara, isso aqui arrebenta a mulher. Arrebenta. A mulher aí que se sentir confortável, pode deixar seus comentários. Inclusive, eu lembro que, por vezes, atendendo as pacientes, eu falei, cara, acho que minha vontade, se eu fosse investir em marketing para trabalhar de forma presencial, é deixar um cartãozinho lá no vestiário, no provador de roupas das lojas, cara. Porque o que vem de mulher para mim, que chega assim e fala, cara, eu sempre pergunto, o que aconteceu, qual foi a dor, né? O que aconteceu que você decidiu me procurar, onde que foi a virada de chave, né? E a maioria fala assim, fui experimentar tal roupa e não serviu, ou aquela calça que eu usava X anos atrás hoje não serve. E o que eu quero dizer com isso é que aqui tem uma dor, entende? Vou dar um exemplo masculino agora. Então o cara, de repente, não aguenta mais andar de bicicleta com o filho, o cara não aguenta mais jogar bola. Ontem eu atendi um paciente assim, que tá comigo desde 2020, pacientaço assim, agora casou, pô, coisa linda. É muito legal acompanhar essa evolução dos pacientes, né? E aí ele falou assim, Dani, eu fui fazer uma trilha, e aí nessa trilha eu sempre estava junto, nessa não, né? Mas antes eu sempre estava junto com os pacientes, com os colegas, com os amigos, com os primos, e aí tinha um gordinho lá que sempre ficava para trás. E aí ele falou, cara, dessa vez, depois de um tempo, que daí ele casou, lua de mel, mil coisas que aconteceu na vida, ele foi fazer de novo, ele falou, cara, dessa vez eu fui o gordinho que fiquei para trás. Ele falou, cara, não aceito isso, vamos lá, eu quero fazer um exercício para melhorar meu condicionamento cardíaco, eu quero fazer uma dieta para baixar um pouco o meu peso. Percebeu que aqui tem uma dor e a linha do raciocínio ela continua. Nós estamos construindo junto aqui, o roteiro vai vindo junto no vídeo, né? Depois disso daqui, quando você queria perder 30 quilos, a mulher queria perder 30 quilos, já perdeu 10, aquelas primeiras dores já não tem mais, já entra na roupa, já se sente mais disposta, já se sente mais bonita, já tem uma autoestima melhor, as coisas já mudam. Então, mas mesmo assim o objetivo era perder os 30, aí você começa a perder aquela linha de raciocínio, você começa a perder aquele tesão pela coisa porque passou a primeira dor. E é aqui que vocês têm um reganho de peso. A maioria é tipo assim, resolveu os primeiros problemas, não consegue tipo assim, quero ir para tirar 100 na prova. Se eu tirar 58 e o professor arredondar para 60, tá tudo bem. Não consegue pensar na meta final. É aqui que vocês reganham peso. Passa isso aqui, aí você vai vir para a segunda etapa. Vamos dar um exemplo. Você queria perder os 30 quilos, agora veio para perder 20. Já perdeu 10, agora vai para perder os 20. Nessa fase,
é uma outra fase, só que ainda assim você precisa estar muito concentrada na perda do peso. E cara, aí você vai começar a olhar as coisas que você está perdendo. Como eu falei, putz, Dani, agora eu queria estar na casa do vizinho, eu queria comer alguma coisa, porque as vontades vão bater, vai descendo ali, ó, como é que fala? Você vai tendo adaptações metabólicas, então você perdeu o peso, o físico vai ficando mais linear, e nessa fase linear, o teu físico, o teu corpo, tua fisiologia vai entrando em adaptações metabólicas para que você consiga voltar a comer, porque ele entende aquilo como uma agressão, entende? Cara, a força de vontade tem que estar muito maior, mas pô, ainda não acabou o jogo, eu venci mais essa batalha, agora só faltam os últimos 10 quilos. Cara, agora é que o pau tora. Por quê? Porque quanto mais você treina, quanto mais treinada você for, menos treinável você é. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque se você já perdeu 20 quilos, a partir de agora, o teu corpo já entende o que é uma corrida, porque agora você já consegue correr, agora você já consegue jogar beach tênis, agora você já consegue jogar vôlei, agora você já está numa outra etapa. Então, os ajustes finos vêm a partir de agora. No que você vai fazer com o treinamento, o tempo que você vai descansar, a resistência aos finais de semana, que você sabe que o final de semana é a sua maior dificuldade, então resistir aos finais de semana, inclusive considerando essa quantidade de perda de peso, que é real, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer em um mês, 30 quilos, mas às vezes ao longo de um ano e meio, pode acontecer sim. A pessoa muito bem dedicada, ela pode chegar a ter essa perda de peso, e essas são as sensações que vão passando de mês a mês, de etapa por etapa. Então, por vezes, eu gostaria que o paciente fosse usar algum recurso ergogênico nesse momento. Por quê? Porque eu sei que a pessoa já está ali 6 meses, 1 ano na mesma pegada, na dificuldade, que aquele negócio vai minando a cabeça dele, e aí entra um recurso farmacológico. Um exemplo, eu estou dando um exemplo, você vai falar com o teu médico depois, pô, Dani, agora que eu vou usar o Monjaro aqui. Por quê? Porque a fome já está muito alta, as adaptações metabólicas já estão altas, você já está tipo, putz, cara, que saco, não aguento mais isso daqui, mas eu tenho que perder mais 10 quilos. Para você não ter esse reganho, aí entrou a fase de você pegar e entrar com recurso farmacológico. Beleza, Dani, agora eu tô conseguindo fazer, continuo animado, bati meu peso. Cara, aí vem a grande sacada, filho, ó, que é não ter o reganho. Esse vídeo aqui ele é para você. Por quê? Porque agora você vai ter que entrar num momento de consolidação. Mas deixa eu já desanimar, deixa eu jogar o negócio no ventilador. Não existe uma perda de peso que não tenha reganho. Quando você vai olhar nos artigos científicos e tal, é até estimado ter um reganho de peso, porque sempre haverá o reganho de peso, minimamente que for. Porque, por exemplo, às vezes para você perder todo esse peso aí, você está fazendo 2 cardios por dia, está fazendo mais a musculação, aí você está restringindo extremamente a tua alimentação e final de semana você está extremamente focada. Esse aqui é o ouro, aqui é o segredo da parada. Só que aí, de repente, você cansou, cara, tá doendo o joelho, já tá muito tempo em cima daquilo e tal, mas bateu a tua meta, você vai tirar um cardio, por exemplo, já vai ter uma alteração metabólica, haverá um pequeno reganho de peso. Então, às vezes, reganhar 2, 3 quilos é uma coisa, 5 quilos, pô, fiquei com 25 de déficit ainda, tô dando um exemplo grande assim, que nem esse caso da primeira paciente lá. Cara, tá tudo bem. Por quê? Porque esse é o preço que você pagaria para ter uma vida normal. É o meu exemplo puro aqui, tá? Meu exemplo puro. Hoje eu considero que eu tenho uma vida normal. Ontem, por exemplo, e olha só como que a cabeça da pessoa vai mudando. Ontem eu segui a dieta tudo certinho, à noite era aniversário da minha cunhada. Você acha que eu não ia lá, cara, cantar um parabéns, comer um pedaço de bolo com ela? Entende? Pessoa que faz parte da minha família, que me acolheu desde o dia que eu casei com a minha esposa, comecei a namorar, sempre me acolheu muito bem. Agora, o que acontece? Cheguei lá, pô, uma fatia de bolo, matou minha vontade. Sério, se fosse por mim, pelo Dani, eu tinha comido muito mais. Eu falei, cara, já é o suficiente, pô, hoje é sexta, ontem era quinta. Pô, tranquilo, acabou, beleza.
Fui ali, eu considero isso uma vida normal. Fui ali, comi um pedacinho de bolo. Hoje era 5 horas da manhã, meu celular despertou, levantei para ir treinar, fiz minha musculação, fui pro jiu-jitsu depois, voltei, comi meu pão com ovo lá de novo, meu mamãozinho e tudo certo. Isso é uma vida normal, entende? Esse é o jogo que você deveria jogar, vírgula. Só chega nesse jogo quem passa o primeiro processo. Se você falhar nesse primeiro processo, eu dei um exemplo grande de 30 quilos aqui, mas pô, Dani, eu queria só perder 5. Cara, se você chegar em 3 e não bater os 5, você vai estar falhando, você vai estar triste, você vai estar frustrada, aí vai comer, e é que nem eu sempre falo, se o teu copo tá cheio, falei isso para uma paciente recentemente, teu copo tá cheio aqui, se você pingar qualquer coisa acima, ele vai derramar. Então, cara, se você tá inflamada, se teu físico não tá respondendo, se você... Aí, pá, Dani, é só um pedacinho de bolo? Putz, cara, aí não é mais... É mais um, não é só um. É tipo mais um perto de um monte de coisa que tá acontecendo. Você entendeu? Fez sentido na sua cabecinha? A vida normal, ela vem depois que você tem resultado. Agora, até chegar onde você quer, firma a cabecinha, meta clara na cabeça e só vai parar quando chegar lá. Você só para de subir a montanha quando você chegar no cume da montanha, e quando você chegar no cume da montanha, você ainda está na metade dela, porque você precisa descer de novo. Entendeu? Então é isso. Foca, firme, chega no resultado. Você merece ter resultado. Mereceu ter resultado, chegou no resultado, teve resultado. Aí vamos trabalhar a consolidação e depois virar uma vida normal. Tá certo? Espero que tenha feito sentido para você. Se você quer saber como eu poderia montar a sua dieta, seu treino e te acompanhar semanalmente, entra na consultoria online, eu vou deixar o link na descrição aqui, chama a Paty lá no WhatsApp, conversa com ela, tira suas dúvidas e para mim vai ser um prazer poder cuidar de você na consultoria online. Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu sempre esqueço de falar, se inscreve no canal e é muito importante. Tchau pra vocês!